Olá pessoal, olá! Estudo bíblico de hoje, mais uma parte da vida de Davi. Essa é a parte 4 de estudos bíblicos sobre a vida de Davi. Então nas descrições está a parte 1, Davi 1, também Davi 2, Davi 3 e esse agora a quarta parte da vida de Davi. Sejam bem-vindos a essa conexão aqui com a comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar. Nós temos semanalmente falado sobre personagens da Bíblia e, como há pouco eu descrevi, sobre Davi exigiu vários estudos. Esse é o quarto. Vai estar nas descrições caso você queira acompanhar os outros 3. Que Deus abençoe então o meu falar nesse instante, o ouvir de vocês e que tudo isso seja guiado pelo Espírito Santo. Joia? Vamos lá então para os assuntos, o contexto de hoje, aqui nesse estudo bíblico sobre a vida de Davi. Lá no primeiro estudo, a gente viu Davi jovem, o seu enfrentamento a Golias, a coragem dele, a maneira como ele se refugiou no nome santo de Deus, a sua fé em Deus. Também depois a gente viu as perseguições sobre Davi, especialmente do invejoso rei Saul. Depois, quando ele se torna rei, toma conta das situações, enfrenta outros desafios. A gente viu também sobre o pecado de Davi com Batseba no último estudo. Então, várias e diferentes situações. A partir de hoje, olhando assim para a Bíblia, nós falamos a partir do capítulo 13 de 2 Samuel. Tá? 2 Samuel 12 conta a história do pecado de Davi com Batseba. E no final do capítulo 12, digamos assim, na palavra dita a Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Ele ouviu a absolvição, o perdão, mas também foi dito que apesar desse perdão vertical que Deus estava lhe concedendo, ele teria consequências horizontais. O pecado deixa suas marcas e suas consequências. E Natã, o profeta, diz que Davi passaria por momentos de violência e rebelião dentro da sua casa, ou seja, no seio familiar. E esse é o tema do estudo bíblico aqui do Davi, parte 4. Os problemas domésticos de Davi e o final de sua vida. Então hoje queremos concluir aí sobre Davi. Eu disse então sobre essa profecia, essa direção de que ele enfrentaria violências, rebeliões, e isso se consolidou muito, especialmente dentro da vida de Absalão, um filho que se voltou contra o pai. Mas não somente isso. Já no capítulo 13, a gente vê um momento de grande dificuldade, de tristeza grandiosa na vida familiar do Davi. E eu vou compartilhar isso com vocês e a gente vai aprendendo e aplicando também para as nossas vidas. O Davi, ele casou com Batseba, ele já havia casado, já tinha esposa Abigail, então ele teve filhos diferentes, com esposas diferentes, e teve 17 filhos. A Bíblia, alguns estudiosos falam talvez em 19, mas assim a gente percebe ali um número de 17. Bom, concubinas, enfim, dentro do processo da realeza daquela época. E sabe que, então, tinham meio-irmãos, digamos assim. Por exemplo, o Absalão era meio-irmão do Amnon. E o Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que era muito bela, jovem. E diz que esse Amnon, um meio-irmão da Tamar, se apaixonou por ela. Ou se apaixonou pela irmã, ou meia-irmã, por parte do rei Davi. E o capítulo 13 entra em detalhes dessa trama dele. Ele não conseguia se aproximar dela com vistas à sua intenção romântica, por estar apaixonado por ela. Ele cria então uma estratégia junto com um amigo, se fez de doente para se aproximar da irmã e cometeu o terrível pecado do estupro. Exatamente, pessoal, só para vocês verem dentro do contexto bíblico, isso aconteceu na família de Davi.
E após esse ato de violência contra a irmã, o Amnon não assume a situação e se retira e deixa a Tamar sozinha. E a Tamar era irmã do Absalão. O Absalão protegeu, cuidou da sua irmã e intimamente jurou, digamos assim, vingança contra o irmão, né, que havia feito essa violência, o Amnon. E de certa forma parece assim que se imaginava que o Davi tomaria sérias providências contra esse homem que foi violento, seu filho violento, e Davi por alguma razão não age dessa maneira. É claro que ele culpabiliza ele, é claro que ele condena essa atitude, mas ele não age de maneira incisiva e forte condenando seu filho. Às vezes parece que o Davi carecia carregava consigo uma culpa que não o permitia agir com firmeza na educação e na direção dos seus filhos. É como se ele percebesse, né, que ele não tinha moral diante do que tinha acontecido para agir dessa forma. E o Absalão, então, ele trama, não foi um ato imediato, mas o Absalão trama a morte ou a vingança contra o seu irmão, pelo que ele tinha feito com a sua irmã. Ele faz toda uma estratégia de chamá-lo para a casa dele, e então ele arma uma emboscada e mata o seu irmão Amnon. Então percebe assim que o Absalão ele agiu de maneira violenta, mas julgava ele ser em vingança ao Amnon, né, pelo que ele tinha feito. E a sociedade, em termos daquela época, viam como uma ação possível de se fazer. E Davi, que era muito apegado aos seus filhos, enfim, chora a morte de Amnon, fica muito triste com a morte de Amnon, mesmo ele tendo feito essa violência com a Tamar. E aí o Absalão, por causa disso, ele tem que fugir, ele foge da presença de Davi, ele fica 3 anos distante, né? Bom, o Davi disse: eu não vou perseguir Absalão, afinal, mas ele não me aparece à minha frente, né? Ele ter levantado a mão contra o irmão não é justo. Então Davi teve essa situação com Absalão, e o Absalão ficou 3 anos, né, distante ali de Jerusalém. Depois disso, o general do Davi, que era amigo do Absalão, propôs e conseguiu ali também uma estratégia, todo um enredo, né, quase novelístico, se você for ler o texto, para trazer o Absalão de volta. Davi permite a volta de Absalão, mas não o recebe no palácio. Ele pode viver em Jerusalém, mas ele que não apareça na minha frente, né? Então ficou mais 2 anos Absalão assim, né, distante, até que depois o coração de Davi abrandou e promoveram um encontro. Tem um texto até assim que diz que houve esse encontro e que o rei beijou Absalão, né, como se fosse um ato de perdão concedido ao Absalão diante dessa situação assim que havia acontecido. Bom, a gente lê esse texto, eu descrevo aí esses 5 anos, mas você percebe toda a amargura, o peso, o enredo que tudo isso carregou. Quantos problemas domésticos Davi teve aí, né? Então essa situação envolvendo aí o assassinato, a morte, perder um filho, a violência contra a filha, circunstâncias bem difíceis. Fora as constantes intrigas de possíveis herdeiros, então brigas, problemas sérios assim, né? Que Davi ali teve. Se não bastasse isso, então depois que Absalão foi recebido, depois desses 5 anos que Davi o beijou, um selo de paz, e parecia que Absalão estava ali em paz, digamos com saudades do pai, na verdade não. Absalão começou a conspirar contra o rei, queria tomar o trono do seu pai e começou a agir muito maldosamente.
A Bíblia diz que ele parava nos portões da cidade, nas proximidades do palácio. Olha só o que o Absalão fazia. Ele ficava ali, né? Aí as pessoas traziam as causas, as demandas para o rei resolver, e às vezes o Davi não os recebia. Então, o texto diz literalmente que o Absalão ia lá, cumprimentava os caras, abraçava o pessoal que chegava por ali e fazia assim, ó, perguntava: qual que é a tua causa? O que tu veio conversar com o rei? Aí eles contavam a causa dele lá e o Absalão dizia assim: se eu fosse rei de Israel, eu ia resolver essa situação, mas o meu pai não está muito aí para o povo, vou torcer para te conseguir uma audiência com ele, mas vai ser difícil. E assim ele foi minando a boa reputação que Davi tinha com o seu povo, de reinado, de justiça, de direção, de boas direções. Ele foi minando isso. Foi uma politicagem, literalmente, assim, né? Pecando contra o 8º mandamento, estragando a reputação do seu próprio pai. E assim ele foi semeando essa discórdia do povo. Chegou no momento então que ele conseguiu aliados, conseguiu soldados, conseguiu grupos ali como filho do rei e de repente se organizou para tomar conta do trono. E aí vem uma circunstância bem difícil, assim, né? Que ele veio poderoso e Davi toma uma decisão. Davi pega o seu general, os seus soldados, e ele, com todo o pessoal que morava com ele no palácio, ele sai de Jerusalém para evitar uma carnificina, uma guerra contra o seu próprio filho. Ele sai de Jerusalém e deixa então o trono limpo e o Absalão entra, chega lá, declara-se rei, né? E ele inclusive teve uma atitude de deitar-se com as concubinas que tinham ficado no palácio. Isso também foi um cumprimento da profecia lá, que Natã tinha dito para Davi, que Davi sofreria, e Absalão então entra em Jerusalém. Davi está distante, ainda tido como o rei, né? Enfim, distante com o seu exército, e aí conta a história na sequência ali, que por diferentes estratégias e ações militares, o exército de Davi prevaleceu, venceu o exército de Absalão. E não somente isso, né? Conta a história que o Absalão foi tentando fugir no seu mulo, diz a Bíblia ali, né? No seu animal em que ele estava montado, e ao passar na fuga por baixo de uma árvore, de um grande carvalho, ele enreda. Absalão tinha uma grande cabeleira, era tido como um homem muito bonito, muito formoso, e que tinha esta vaidade de um cabelo grandioso. E aí diz que o cabelo enrola num galho da árvore, ele fica preso, pendurado pelos cabelos, e o general de Davi, mesmo tendo tido a ordem de Davi que não fosse levantar a mão contra o seu filho, ele matou ele, né? Matou Absalão. E Davi chora a morte do seu filho Absalão. Absalão que se fez inimigo, que o traiu, que se colocou contra aí a vida do pai, né? O que acontece? O Davi ainda sente misericórdia, né? Era um homem segundo o coração de Deus, sente misericórdia do filho, lamenta, mas ele também não podia se colocar contra o seu general, ele, né, enfim, engole as lágrimas, e o exército de Davi e o próprio Davi retornam para o trono, retornam para Jerusalém vencedores, né? Vencedores. De novo, Davi é exaltado aqui nesta situação. Bom, pessoal, há vários indícios ali, se a gente lê a história, que revelam a postura, o caráter, a ética de Davi, né? Algumas pessoas se voltaram contra Davi quando ele estava saindo de Jerusalém, e ele poderia mandar seus soldados matá-los logo, né? Mas Davi misericordiosamente diz assim: olha, se eu estou sofrendo isso por causa de um filho, como é que eu vou agir contra outra pessoa? Então ele guardava-se de agir violentamente, né?
ele tinha esse coração misericordioso, apesar de ser um soldado de guerra, enfim, de ter tantos outros erros, mas ele tinha sempre esse coração compassivo. E volto a dizer, como disse nos estudos anteriores, muitos salmos a gente lê conhecendo esse contexto, essa angústia, esses problemas todos que Davi enfrentou, a gente consegue então ter uma noção do conteúdo dos salmos, né? Quando ele fala de rebeliões, de pessoas que se levantam contra ele, de situações em que tinham armadilhas contra ele, a gente vê o quanto isso era intensamente real no dia a dia de Davi. E de novo, como ele enfrentou esses problemas externos e esses problemas domésticos internos, ainda com o coração voltado para Deus, em humildade, fé e justiça. Sem dúvida, a gente não eleva Davi como um santo, não, mostra os seus pecados, aliás, a Bíblia mostra isso claramente, mas mostra também esta reação de arrependimento, de contrição e de fé. Assim, ele retorna para Jerusalém como rei e ele conclui os seus dias. Ele teve ainda uma outra rebelião, digamos assim, de um homem que tentou separar as outras 10 tribos, o que aconteceria futuramente depois de Salomão, mas Davi unifica todo o reino, as 12 tribos, e tem grande assim, sucesso, né, na economia e na consolidação do seu território. E no final da vida dele há uma curiosa situação que queremos também aqui compartilhar. No final da vida dele, isso a gente pode encontrar, deixa eu identificar exatamente aqui o capítulo para que vocês... Lá no capítulo 24, dá para ver que o capítulo 24 de 2 Samuel é o último capítulo do livro de 2 Samuel. Ali, então, a gente percebe que ele faz um censo, levanta um censo no seu reinado. Ele quer contar e saber do poderio militar e etc. que ele tem em mãos. E por alguma razão o texto bíblico já começa dizendo que isso era contrário à vontade de Deus. A ira do Senhor se ergueu contra o povo por causa desse censo. E num primeiro momento que a gente lê 2 Samuel 24, a gente não entende, afinal, qual é o problema? Não pode fazer um censo, então é errado fazer o censo. E a gente não enxerga claramente qual era o erro que aqui estava, né? Já antecipando, não é errado fazer um censo, uma contagem, um planejamento numérico, nesse sentido, não tem problema algum, exceto quando Deus assim o impede, pede que não o façamos. Não tem nenhum dos mandamentos dizendo não faça um censo. Porém, algumas coisas estão implícitas. Uma delas era a questão de onde estava a segurança e a força de Israel. Desde o tempo dos juízes, por exemplo, na história de Gideão, fica muito claro que Deus quer que eles percebam que a força vem de Deus, que a força vem dele. Não vem da quantidade de soldados ou do poderio militar ou de alguma arma especial, mas que a força vem de Deus. Davi tinha compreendido isso claramente quando lutou contra o gigante Golias. Tá, tu vem contra mim com espada, lança, escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, uma das hipóteses é olhar para esse texto percebendo assim que eles estavam tentando encontrar força, firmamento na força do seu braço, no número dos seus soldados e não na força de Deus. Essa é uma interpretação do porquê que se ergue aqui a ira de Deus contra essa ação de Davi. Mas o certo texto está dizendo que Deus condenou essa ação de Davi. Outra referência que se fala é um texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 12 ao 16, que normatiza quando fosse fazer uma contagem. Por exemplo, a gente tem o livro de Números, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia, que descreve justamente uma série de censos e contagens que o próprio Deus ordenava. Por isso a gente não pode observar e dizer assim que está errado, o ato pelo ato. Só que lá tem uma ordenança do jeito que tem que fazer, algo assim que cada pessoa contada tinha que pagar um pequeno imposto, que era metade de uma pessoa, que simbolizava que a unidade de Israel é que
fazia o inteiro, digamos assim. E alguns supõem, tá, será que eles não fizeram isso e por isso foram contra a vontade de Deus? Enfim, há algumas situações. Eu fico mais com essa primeira hipótese, mais com uma condenação implícita de Deus, com a confiança, né, que estava sendo dividida aí com o seu poderio. E aí tem uma curiosa história, uma situação muito curiosa que envolve aqui o final da vida de Davi e essa condenação ao recenseamento. Que curiosa é? É o seguinte, diante da condenação de Deus para essa história, Deus deu, digamos assim, olha, eu vou trazer um castigo por causa disso. E tu pode escolher uns castigos. Essa é a curiosidade que eu digo aqui, né? Sabe quando tinha assim histórias, eu já ouvi antigamente muitos contarem assim, né? Que o pai ia castigar o filho, diz, tu pode escolher o castigo, né? Então que criava uma situação assim de escolher o próprio castigo. E aqui tem justamente essa situação, essa escolha do castigo. E a partir do versículo 10, né? Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 10 em diante, que tem então essa descrição. Deixa eu pegar aqui, estou abrindo a Bíblia para ler um pouquinho para vocês o que diz aqui. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração, né? Fica assim. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou dizendo, você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então, volta aqui, fome na terra, 3 meses fugindo dos inimigos, ou aqui diz 3 dias de peste sobre a terra. Então Davi disse a Gade, estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, né? Então é interessante assim, ali veio a morte de muitas pessoas, enfim, né, logo depois da descrição do texto. Mas percebam, peguem bem esse ponto aqui. Nessas 3 opções, né, ali da fome, da perseguição dos inimigos e da peste. Essa última, então, é interpretada como uma ação de Deus. Deus vai agir. Então, olha o raciocínio de Davi. Ele diz assim, eu prefiro ficar nas mãos de Deus, porque grandes são as suas misericórdias. É justo que ele me castigue, mas eu vou apelar para a misericórdia dele. Se ele quiser me castigar, bem está. Se eu estou na mão de Deus, se ele quiser me castigar, é justo. Ótimo, ele que me castigue. Que a sua mão me castigue, que a sua mão se erga contra mim. Mas veja, ele apostava na misericórdia de Deus. Ele preferiu estar nas mãos de Deus. E veja, esse é o encaminhamento para o final da vida de Davi. Depois vem o fim da vida dele, em que ele prepara a sucessão, onde Salomão era para ser o seu sucessor. Houve intrigas ali, houve a briga com Adonias, né, o outro filho, continuou ali dificuldades, mas voltando aqui, ele mais uma vez mostra de colocar-se nas mãos de Deus, para apelar para a misericórdia de Deus. Qual é o ponto aqui, pessoal, que eu quero destacar para vocês como estudo da palavra de Deus? É que desde o início, Davi, como um jovenzinho, cuidador de ovelhas, que enfrenta o gigante Golias. Como é que ele enfrenta o gigante Golias? Colocando-se nas mãos de Deus, agindo em nome do Senhor. E agora, quando ele está por receber um castigo, onde é que ele coloca? Ele se refugia no nome do Senhor. Ele coloca-se nas mãos do Senhor. Ele que age a minha vida.
seja feita a vontade dele. Se é para ser o mal para mim, se é para vir a morte para mim, se é para vir, eu estou na mão dele. Entrego o meu caminho ao Senhor. Vê como fica latente aquelas palavras escritas no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Também aqui, no final da vida de Davi. E isso tem que trazer para a gente justamente essa porção. Volto a dizer, quando a gente convida a fé, quando eu prego a palavra de Deus e te convido à fé, o meu convite é que você coloque sua confiança em Jesus e nas suas misericórdias. Compreende a direção? Não é uma confiança solta, uma confiança quase que supersticiosa num Deus que vai me livrar de todas as situações. Não, é eu encontrar refúgio em Deus. Seja no meu pecado, seja no momento de dificuldade ou de bênção, eu encontro refúgio. Eu entrego a minha vida, eu construo o meu viver sobre essa pedra, essa rocha angular que é Cristo. Ali está a minha fé, ali está alavancada, colocada, fundamentada a minha vida. E em que sentido? Fé no quê? Fé na misericórdia de Deus. E esta fé nos justifica. Lá diz Romanos, nós somos justificados por meio da fé. Mas como assim? É porque na misericórdia de Deus, a justiça de Cristo se torna minha justiça. Pelo meu pecado e pelos pecados de Davi, Davi, todos nós merecemos a condenação. Mas mediante essa fé ele nos reveste e pela sua graça nos cobre com as suas multidões de misericórdias. Por isso, o salmista Davi reescreve sempre de novo, né? Que o amor de Deus não tem fim e que a sua misericórdia dura para sempre. A vida de Davi, tão intensa, foi vivenciada nas misericórdias de Deus. Na vitória que deu contra Golias, na vitória contra todos os inimigos, na proteção contra Saul, na justiça diante de Absalão e no perdão que que Deus concedeu a Davi. E eu quero concluir, encaminhar a conclusão, lembrando que Davi ele está intensamente dentro da relação da vinda do Cristo, do Messias. O Messias seria o filho de Davi. Está escrito em várias partes, desde as profecias para Judá, porque Davi vem da tribo de Judá, se fala do leão de Judá, uma expressão bíblica, né? Lá, quando se é abençoado o Judá, né, um dos filhos de Jacó, de Israel, se diz que dele sairão reis. Então vem essa dinastia de Davi e promete-se que essa dinastia vai ficar para sempre, né? Gênesis 49, 10 fala desse trono a partir de Judá e essas profecias messiânicas que apontam para um reinado eterno. Salmo 110, Salmo 99, outros salmos, né? Depois no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, 3 aponta para o filho de Davi, o rei, né? E quem é o filho de Davi? Quem é o Salvador que nasceu dessa? É Jesus, né? Por isso que José e Maria estavam em Nazaré, por isso que eles se deslocam para Belém, porque tiveram que fazer um recenseamento. Olha como esse recenseamento de Davi lá 1000 anos antes, agora direciona-se também para a ida de José e Maria para a cidade de Davi, que era Belém, e ali nasce o filho de Davi, da descendência de Davi, porque dizia que ele seria o Salvador. E é bem legal, pessoal, olha só, se vocês pegarem Mateus capítulo 22, versículo 44, Jesus cita uma situação de Davi, né, do Salmo 110, e pergunta, vem cá, vocês aí que são estudiosos da Bíblia, ele fala com os fariseus, né, os escribas, por que Davi diz ao Senhor, ao seu Senhor? Aí Jesus pergunta, como é que o filho de Davi, que é posterior, que é menor que Davi, pode ser chamado de Senhor, de maior? É porque era o próprio Deus que se fez homem através da descendência de Davi. Ele era o Senhor. Jesus era o Senhor da vida de Davi e também é o Senhor
de nossas vidas, né? Ali está o leão de Judá, e o reinado eterno de Davi se cumpre em Jesus. A dinastia de Davi depois acabou, talvez lá quando Babilônia entrou, né, em Jerusalém, mas em Jesus esse reinado eterno, ele é rei ontem, hoje e sempre. Certo, pessoal? Chegamos assim ao final aqui das nossas relações, dos nossos estudos sobre esse intrigante personagem. Como eu falei desde o início, lá em Atos diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Que essas palavras, que essas reflexões também te motivem a conhecer um pouco melhor da vida de Davi, perceber como a Bíblia não omite os erros desse personagem, como a Bíblia inclusive dá números diferentes para esse recenseamento. Uma fala em 800 mil, outra em 1 milhão e 100. Se fosse querer, que nem o pessoal diz, de querer consertar a Bíblia, os escribas teriam acertado isso, mas não, prevalece até parecidas discrepâncias, mas que podem ser explicadas. Esse caso que eu estou citando agora, por exemplo, pessoas de mais de 20 anos ou soldados já existentes, a Bíblia não oculta esses diferentes descaminhos, mas ela continua apontando sim para o único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Na vida de Davi, na minha vida, e que também seja na vida de cada um de vocês. Obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo momento de estudo bíblico, de aplicação da Palavra de Deus para as nossas vidas. Até mais!